Bom dia, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe poderosamente a sua vida neste dia de terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 18. Agora, 5 horas, 5 minutos da manhã desta terça-feira, dia 18. Estou aqui no altar da nossa igreja para unir a minha fé com a sua e juntos orarmos, colocar perante Deus em oração o nosso dia de hoje, apresentar a Deus em oração o nosso dia. Agora, na oração do romper do dia, poder pedir a Deus que Deus nos conceda nessa terça-feira sua misericórdia, sua graça, que a boa mão de Deus seja sobre a nossa vida em tudo que a gente for fazer hoje. Em tudo que a gente for fazer hoje. Quero chamar você para juntos realizarmos a oração do romper do dia. Vamos apresentar a Deus em oração a nossa vida. Vamos apresentar a Deus em oração a nossa casa, a nossa família. Vamos apresentar a Deus em oração nosso projeto, nossos sonhos, aquilo que nós pretendemos fazer nesse dia de hoje, tudo na mão de Deus, tudo em oração. Mais uma oração do romper do dia. E eu quero deixar uma palavra, eu quero deixar uma breve palavra ao teu coração, para que você entenda a importância da gente buscar em Deus direção, da gente buscar em Deus sabedoria, a gente buscar em Deus que Ele nos ilumine, que Ele guie os nossos passos. Olha o que está escrito em Provérbios, no capítulo 6 de Provérbios. Você tem uma Bíblia aí? Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Versículo 20 diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Glória a Deus. Que palavra forte, que palavra maravilhosa. Olha, meu filho, guarda o mandamento de teu pai. Aqui para nós, uma vez que estamos refletindo, meditando na palavra de Deus, quem é esse pai? Quem é esse pai? É Deus. Deus é o pai que o que Ele nos manda deve ser guardado e praticado. O pai homem, o pai ser humano, o pai biológico, nem sempre ele dá bons conselhos para os seus filhos. Eu já vi pais encaminhar os seus filhos para o vício, levando para beber, levando para coisas que um pai jamais deveria levar o seu filho. Tem pais que trilham um caminho errado,
e acaba colocando também o seu filho naquele caminho errado, desde cedo. Então é daí que eu lhe digo, o pai humano, o pai biológico, nem sempre ele dá bons exemplos, bons ensinamentos para o seu filho. Então, esse pai aqui, a Bíblia se refere a Deus. É Deus. Deus está falando comigo e com você. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai. Pendura ele no teu pescoço. Deus fala para a gente pendurar o mandamento no nosso pescoço, perpetuamente, atar ao nosso coração. O mandamento tem que ficar pendurado no nosso pescoço. O mandamento do Pai, que é Deus, tem que ficar guardado, atado, amarrado no nosso coração. Porque quando a gente caminhar com esse mandamento, quando a gente caminhar com a palavra de Deus, quando a gente caminha buscando na palavra, buscando em Deus direção, sabedoria, quando a gente caminha buscando em Deus, que Deus venha guiar nossos passos, esse mandamento atado ao pescoço e ao coração, ele diz: isso te guardará. Quando caminhares, é esse mandamento que você está guardando do teu Pai, que é Deus, ele te guardará, ou seja, ele te guiará. Quando te deitares, com essa palavra, com esse mandamento no pescoço, no coração, quando te deitares, ele vai te guardar, ele te guardará. O mandamento de Deus para nós que o buscamos e que procuramos trazê-lo no nosso coração, o mandamento guia quando a gente caminha, o mandamento é a palavra, guia quando a gente caminha, nos guarda quando a gente se deita, quando a gente acorda, ele fala conosco. Por exemplo, eu acordei agora há pouco, acordei 15 para as 5, e essa palavra já está falando comigo, já me veio essa palavra, então olha como que a palavra de Deus é profunda, é forte. E se você estiver assistindo, quando você estiver perante esse vídeo, essa palavra vai falar com você também. Então a palavra, o mandamento de Deus, que é a palavra do Pai, ele, quando a gente caminha, ele nos guia, a palavra nos guia. Quando a gente se deita, a palavra nos guarda. E quando a gente acorda, ela fala com a gente, a palavra fala com a gente, porque o mandamento é lâmpada. A palavra de Deus não é treva, a palavra de Deus não é escuridão, a palavra de Deus é lâmpada, ela é lâmpada, a instrução é luz. Quando você ouve a palavra, quando você medita a palavra, Deus está te instruindo. A instrução é luz para a nossa vida. Muitas pessoas estão em trevas porque elas têm rejeitado o mandamento. Muitas pessoas estão em trevas porque elas têm rejeitado a palavra. Muitas pessoas estão em trevas porque elas têm rejeitado a instrução do Pai, que é Deus. Mas a palavra é lâmpada, a instrução é luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. As repreensões da disciplina. Observa que muitas vezes, quando na palavra a gente é confrontado sobre o que se deve e o que não se deve fazer, muitas vezes na palavra, quando a gente é confrontado sobre o que é certo e o que é errado, a gente está sendo corrigido na palavra, a gente está sendo disciplinado na palavra, muitas pessoas não concordam. Muitas pessoas acabam tendo o pastor, o pregador, o mensageiro da palavra como inimigo, porque falou algo que ela pratica de errado, e aquela pessoa muitas vezes se sente ofendida. Eu conheço, por exemplo, na minha história de pastor, na minha caminhada,
eu passei numa igreja que eu preguei contra o vício. Vício não é bom, cigarro, bebida, droga, não é bom, acaba com a vida da pessoa. Eu lembro que eu preguei sobre isso uma vez, eu sempre prego, mas o que me chamou a atenção foi porque em uma dessas pregações, teve uma moça que frequentava a nossa igreja e ela parou de frequentar. Quando eu procurei saber por que ela havia parado de frequentar a igreja, alguém comentou comigo: não, é porque o senhor falou do cigarro e ela fuma. E ela disse que ali, quando o senhor falou, o senhor deu uma indireta para ela. Por isso ela não foi mais na igreja. Só que eu não sabia que ela fumava. Eu não sabia. Eu via ela na igreja, como é que eu vou adivinhar que a pessoa fuma? Se eu via a pessoa só na igreja, não tinha contato com a pessoa fora da igreja, só via ela nos cultos, nas pregações. Mas com certeza o diabo colocou na cabeça dela: aí, ó, o pastor sabe e está falando isso para você. E ela saiu da igreja porque eu preguei sobre o vício e falei sobre o vício do cigarro, e ela comentou com alguém que eu falei aquilo ali para ela, que eu dei uma indireta nela. Mas eu não sabia que ela fumava, eu nem imaginava que aquela... Como é que eu vou... Eu mal a conhecia, porque tem pessoas que ela frequenta a igreja, mas elas não têm nenhum contato com o pastor. A gente não tem intimidade com aquela pessoa, de conhecer a vida dela na casa, no trabalho. É só aquele contato ali na igreja mesmo, muitas vezes o pastor no altar e a pessoa lá sentada. Aí quando termina o culto, ela vai embora. O pastor vai adivinhar o que a pessoa faz da vida? Mas existem pessoas, irmãos, que caminham erradamente e não aceita a correção. E não aceita a correção, ela acha que ela está rejeitando a correção do pastor homem. Não, ela está rejeitando, na verdade, a correção do pastor Jesus. Porque quando alguém rejeita a palavra que ouve, não está rejeitando o mensageiro que entrega a palavra, está rejeitando o dono da palavra, o autor da palavra. Então, o texto nos ensina que o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A gente só vai encontrar o verdadeiro caminho e a vida quando a gente entender que as repreensões da disciplina é para o nosso bem. Tá bom? Coloque estas palavras no teu coração, busca na palavra de Deus, direção para a sua vida, para os seus caminhos, e eu tenho certeza que a história da sua vida será grandemente transformada e abençoada pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus por esse dia, por essa terça? Então, as mãozinhas levantadas, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por mais uma oração do romper do dia, o qual eu quero, nesse momento, meu Deus, perante o Senhor, apresentar em oração a minha vida, apresentar em oração a minha família, apresentar ao Senhor em oração a vida de todo aquele que orar conosco através deste vídeo, apresentar ao Senhor a família de todos aqueles que têm acompanhado a oração do romper do dia. Pai querido, eu te peço por mais esse dia. Primeiro eu te agradeço pelo Senhor nos conceder a graça de nos levantarmos em mais esse dia. E eu peço que o Senhor nos ilumine nesse dia. Guie nossos passos, meu Deus. Guie nossos passos. Como diz, meu Pai, a Tua palavra, quando caminhares, isso te guiará, a palavra. Quando se deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. A Tua palavra, Pai,
está sempre pendurada no meu pescoço e atada ao meu coração. E eu te louvo pela tua palavra, porque o Senhor tem nos ensinado com a tua palavra. Glória ao teu nome. Abençoa o nosso dia. Eu quero consagrar ao Senhor a nossa terça. Repreenda todo mal, quebra maldições, abra portas que têm estado fechadas, faz dar certo o que vem dando errado. Eu te peço isso, meu Pai. Abençoa-nos, ilumina nossa vida, guia nossos passos, meu Pai. Abençoa o trabalhador, aquele que está saindo de casa para o seu trabalho hoje, aquele que está retornando do trabalho, voltando para casa, porque trabalha na madrugada, Pai. Abençoa, meu Deus, aquele que se encontra desempregado. Abençoa o currículo, abençoa a carteira de trabalho. Abençoa aquele que trabalha com vendas, o corretor de imóveis, o corretor de terras. Meu Pai, o vendedor de um automóvel, coloca a tua mão sobre as vendas, coloca a tua mão sobre as vendas daquela irmã que faz bolo, que faz salgados, meu Pai. Abençoa a obra das mãos do trabalhador. Abençoa, meu Pai, o nosso irmão, meu Deus, que trabalha, meu Pai, com lavagem de carro, que trabalha, meu Deus, prestando esse serviço à sociedade de lavar carro com lava-jatos. Abençoa, meu Pai querido, nosso irmão caminhoneiro nas estradas, guarda, livra, proteja de todo mal, meu Pai. Eu te peço isso. Abençoa a nossa terça, estende a tua mão sobre a nossa vida, abençoa a obra das nossas mãos, dai-nos livramentos de todo mal, guarda-nos, meu Pai, guarda a nossa entrada, a nossa saída, abençoa nossas crianças no colégio, abençoa os professores, abençoa, meu Pai, dá livramento para as crianças no colégio, coloca teus anjos nas escolas, coloca teus anjos nos colégios, protegendo os alunos, protegendo as crianças, protegendo os professores, os diretores, os profissionais da área de educação. Meu Pai, eu te peço isso, Senhor. Estende a tua mão, só mesmo a tua mão, para nos guardar e nos livrar do mal. E eu te agradeço por mais esta oração do romper do dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebe esta oração, que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine seus passos, que Deus direcione a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhe, por favor, compartilhe. Comente, dê o seu like, ative o sininho de todas as notificações. Para fazer tudo isso, é necessário que você se inscreva, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida em tudo, e que Deus abençoe você também por nos ajudar, compartilhando e fazendo esse canal crescer, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e dando seu like. Obrigado por você que coloca o link da oração do romper do dia no seu status. Que Deus abençoe você por estar ajudando este canal. Fique na paz.